Gabriela, 24 anos, chegou a São Paulo há 3 anos, com 2 malas e o sonho de se formar em publicidade. A metrópole seria o lugar onde ela finalmente poderia ser quem realmente é, longe dos olhares atentos de uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Chegou com uma vaga de estágio prometida e a ingenuidade de quem cresceu assistindo novelas, onde a protagonista nordestina sempre vence. Mas, logo ao chegar, a realidade se apresentou com um apartamento minúsculo, dividido com outras 2 estudantes, e um estágio que pagava menos da metade do que ela realmente precisava. A cidade não era como nas novelas. O barulho nunca cessava. O céu cinzento parecia pesar sobre sua cabeça. No meio de milhões de pessoas, uma solidão insuportável se fez presente. Gabriela tentou de tudo: empregos de meio período, monitoria na faculdade, até vender doces nos intervalos. Mas nada era suficiente. Foi então que Marcela, sua colega de apartamento, sugeriu um aplicativo. É discreto, disse ela, mostrando seu perfil no celular. Você escolhe os clientes, define os preços, e ninguém precisa saber. No início, Gabriela hesitou. Filha de professora, criada para ser alguém na vida, vendendo seu corpo. Mas a linha entre o impensável e o necessário ficou perigosa e tênue quando o aluguel atrasou pela 2ª vez, e a faculdade ameaçou cancelar sua matrícula. Criou um perfil falso, com um nome inventado, Juliana, e logo aprendeu que os clientes valorizavam a discrição, tanto quanto ela. Homens casados, executivos, turistas. Todos queriam o mesmo: momentos rápidos, sem complicação. A vergonha foi aos poucos sendo substituída por uma frieza calculada. E, para manter essa separação, começou a beber antes dos encontros. Mas, com o tempo, o álcool não foi suficiente, e ela experimentou drogas pela primeira vez, oferecidas por um cliente. O efeito foi imediato. Energia, a sensação de poder. A droga facilitava tudo, fazia a dor sumir. Dava-lhe o controle sobre os momentos que a faziam se sentir vazia. O primeiro ano foi assim. Notas boas, contas pagas, a mãe acreditando que ela trabalhava em uma agência de publicidade. Até que conheceu Ricardo. Ele era diferente dos outros. Jovem, bonito, educado, advogado em um grande escritório. O primeiro encontro foi surpreendentemente agradável. Conversaram sobre livros, política, sua faculdade. O sexo foi quase secundário. Ele pagou bem. Pediu seu número pessoal, o que ela normalmente recusaria. Mas havia algo nele que parecia seguro, compreensivo. Começaram a se encontrar regularmente, e os encontros foram deixando de ser comerciais. Jantaram juntos, conversaram por horas, e ele lhe dava presentes. Cometia o erro clássico. Começou a se apaixonar por Ricardo, e ele parecia corresponder. Falava de seu casamento insatisfeito, dizia como ela era especial, prometia um futuro a 2. Gabriela, que sempre foi realista, se deixou levar como uma adolescente iludida. A droga, que antes só fazia parte dos programas, tornou-se sua companheira diária. Ela não conseguia mais viver sem ela. Foi quando, numa sexta-feira, Ricardo cancelou pela 3ª vez. Tomada por um impulso, Gabriela pegou um táxi até a casa de Ricardo. Uma casa elegante em um bairro nobre. O que ela viu lá mudou tudo. Ricardo estava saindo de casa com sua esposa e filha. Ele nunca mencionara a criança. O quebrou dentro dela. Voltou para casa, usou mais droga e mandou mensagens para Ricardo, alternando entre declarações de amor e acusações. A resposta não veio de Ricardo, mas de Helena, a esposa. Ela havia lido tudo. Não a atacou, mas sugeriu um encontro. Marcou um café e, quando se encontraram, revelou que Ricardo tinha um padrão: garotas vulneráveis, como ela. A conversa se desenrolou até o banheiro do shopping, onde Helena mostrou sua verdadeira intenção. Tirou uma arma da bolsa e ameaçou Gabriela. Você acha que pode destruir a minha família?
disse ela, com a voz baixa, controlada, mas mais assustadora do que se estivesse gritando. Gabriela implorou. Tentou explicar, mas não foi ouvida. A arma foi apontada para sua cabeça, depois para o peito. Seria tão fácil acabar com você agora, disse Helena. Ninguém sentiria sua falta. Foi uma funcionária da limpeza entrando no banheiro que a salvou. Helena guardou a arma rapidamente, sorriu para a mulher e saiu, não sem antes sussurrar. Se você se aproximar de minha família novamente, eu termino o que comecei. Os 3 dias seguintes foram um caos. Gabriela se trancou em seu apartamento, alternando entre pânico e a dependência das drogas. Quando finalmente olhou seu celular, descobriu que seu perfil no aplicativo havia sido removido. Todos os contatos, todas as fontes de renda, desapareceram. Ricardo tentou se desculpar, mas tudo foi em vão. O dinheiro depositado em sua conta não compensava o preço emocional. Desde então, Gabriela deixou o trabalho sexual, mas o vício não a deixou. O dinheiro de Ricardo estava acabando, e ela não sabia o que faria quando ele fosse embora. Ela voltou a procurar um emprego, mas as lacunas no currículo e sua aparência cada vez mais desgastada pelas drogas a impedem. Às vezes, pensa em criar um novo perfil em outro aplicativo, em outra região, mas o medo de encontrar Ricardo, o pior, Helena, a paralisa. Ontem, no metrô, viu uma garota com o mesmo olhar brilhante e sotaque nordestino que ela tinha quando chegou em São Paulo. Quis avisá-la sobre os predadores da cidade, sobre como é fácil se perder. Mas quem seria ela para dar conselhos? Uma ex-estudante viciada, escondida em um apartamento decadente, contando as últimas notas de dinheiro e as linhas de pó. A protagonista dessa história não terá um final feliz. Mas, em momento de lucidez, Gabriela se agarra à ideia de que ainda pode reescrever seu próprio final. Talvez não aqui, talvez não agora. Mas existe um futuro além dos erros cometidos e dos homens que a usaram. Ela só precisa encontrar forças para acreditar nisso novamente. Limpar o pó que cobre seus sonhos e redescobrir a Gabriela que ela veio buscar quando deixou Fortaleza, antes que ela desapareça de vez. Juliana, meu nome não importa. O que aconteceu ainda me assombra, mesmo depois de tanto tempo. Tenho cicatrizes que não posso mostrar e memórias que não consigo apagar. Esta é a história de como sobrevivi aos anos 90, em Cali, quando os cartéis transformavam mulheres como eu em fantasmas antes mesmo de nos matarem. O calor de Cali sempre foi sufocante, mas nada se comparava ao peso do silêncio que carregávamos. Eu tinha 26 anos quando tudo começou, com 2 filhos pequenos e nenhum marido. Ele desapareceu em uma noite, como tantos outros homens daquela época. Talvez morto, talvez fugido, nunca soube ao certo. O que importa é que fiquei sozinha, com 2 crianças para alimentar e um aluguel para pagar. Trabalhava como costureira durante o dia, em uma pequena oficina no centro da cidade. À noite, depois que minha mãe vinha cuidar dos meus filhos, me transformava. Tirava a poeira das roupas, passava maquiagem, prendia o cabelo. Dizia que trabalhava como garçonete em um restaurante chique, onde os gringos davam gorjetas em dólares. Era mentira, claro. Eu ia para um lugar chamado La Casa Blanca, uma mansão nos arredores da cidade, um clube privado para homens de negócios, políticos e, principalmente, pessoas ligadas aos cartéis. A casa pertencia a uma mulher que todos chamavam de Dona Mercedes, uma senhora de 60 anos que administrava o local com a eficiência de um general. Aqui não é qualquer bordel. Ela repetia para nós, as 15 mulheres que trabalhávamos lá. É um estabelecimento de respeito. Os clientes pagam pelo privilégio de estar aqui, e vocês são a mercadoria mais valiosa. Éramos divididas em categorias. As mais jovens e bonitas atendiam os clientes VIP nos quartos do andar superior. As de meia idade, como eu, ficavam no salão principal, conversando, servindo bebidas, dançando.
As mais velhas trabalhavam apenas como acompanhantes para jantares. Dona Mercedes sabia que minha situação era diferente. Eu não podia ser vista nas zonas de prostituição da cidade, onde qualquer pessoa poderia me reconhecer. Não podia arriscar que meus filhos ou minha mãe descobrissem como realmente complementava a nossa renda. Por isso, ela me colocava apenas em eventos fechados, festas privadas, sempre com clientes de fora da cidade. O cheiro daquele lugar nunca saía da minha pele. Uma mistura de perfume caro, uísque importado e o odor metálico da cocaína que circulava livremente nas bandejas de prata. A música, sempre alta demais, salsa e merengue competindo com risadas artificiais e conversas baixas sobre negócios que ninguém deveria ouvir. Aprendi a ser invisível enquanto estava visível, a estar presente sem realmente estar, a ouvir sem demonstrar que estava ouvindo. Foi assim que comecei a notar os padrões. Algumas noites, certos homens chegavam mais tensos, falando em códigos. Mulheres novas apareciam, garotas que nunca tínhamos visto antes. Algumas mal parecendo ter 18 anos, com olhares vazios e sotaques estrangeiros. Elas subiam para o terceiro andar, uma área restrita onde nem mesmo nós, trabalhadoras regulares, tínhamos permissão para ir. Às vezes, essas garotas nunca mais desciam. Quando perguntávamos, Dona Mercedes dizia que elas tinham sido transferidas para outras casas, em Medellín ou Bogotá. E nós acreditávamos, ou fingíamos acreditar. Era mais seguro assim. A primeira vez que presenciei algo diferente foi numa festa privada para um narcotraficante conhecido apenas como El Patrão. Não era Pablo, mas alguém quase tão poderoso quanto ele. A festa acontecia numa fazenda nos arredores da cidade. Fomos levadas em vans, com vidros escuros. 5 mulheres, todas instruídas a sorrir, dançar e não fazer perguntas. A fazenda era um palácio no meio da selva colombiana. Piscinas de mármore, estátuas douradas, até um pequeno zoológico particular com tigres e leões. Homens armados circulavam por todo o lado, alguns em ternos caros, outros com uniformes militares sem identificação. Comecei a noite como sempre, sorrindo, servindo bebidas, dançando quando solicitada. Por volta da meia-noite, quando a cocaína e o álcool já haviam dissolvido qualquer inibição, o patrão anunciou um espetáculo especial. Fomos levadas para uma área externa, onde uma plataforma de madeira foi montada como um pequeno palco. 2 garotas foram trazidas, jovens, assustadas, claramente drogadas. Uma delas chorava silenciosamente. Estas foram pegas roubando, anunciou um dos capangas. Não era verdade. Eu as conhecia vagamente, de La Casa Blanca. Uma delas, Carmen, havia comentado dias antes que queria deixar a vida e voltar para sua família. A outra, nem nome sabia. O que aconteceu depois aparece até hoje, nos meus pesadelos. Não vou entrar em detalhes, mas durou quase 1 hora. Os gritos das garotas. Eventualmente, os aplausos, como se estivessem assistindo a um show de teatro. Algumas das outras mulheres vomitaram. Eu fiquei paralisada, o sorriso congelado no rosto, sabendo que demonstrar horror poderia me colocar naquele mesmo palco. Quando voltamos para La Casa Blanca na manhã seguinte, Dona Mercedes nos reuniu. O que vocês viram ontem nunca acontece, disse ela, com os olhos duros como pedras. Falar acaba igual. Continuei trabalhando lá. Que escolha eu tinha? Meus filhos precisavam comer. Minha mãe precisava dos remédios para a pressão alta. E agora eu sabia demais. Sair seria suspeito. Então, aprendi a não ver, a não ouvir, a sorrir enquanto minha alma se despedaçava um pouco mais a cada noite. As festas se tornaram mais frequentes, mais selvagens. Políticos importantes apareciam, às vezes até estrangeiros, impecáveis, falando inglês ou italiano. O terceiro andar de La Casa Blanca recebia cada vez mais garotas novas, algumas tão jovens que mal podiam ser chamadas de mulheres. Comecei a ouvir rumores sobre vídeos,
compradores especiais que pagavam para assistir certas apresentações. Tentei me convencer de que eram apenas histórias, exageros, até a noite em que vi as câmeras. Era uma festa menor, apenas 3 clientes importantes e 5 de nós. Um deles, um americano, que todos tratavam com deferência especial, trouxe equipamentos de filmagem profissional. No início, parecia excêntrico, talvez quisesse registrar sua viagem à Colômbia. Mas então, Dona Mercedes selecionou 2 garotas para acompanhá-lo a um quarto privativo. Horas depois, ouvi gritos, não de prazer, mas de dor genuína, de terror. Quando as garotas saíram, uma delas mal conseguia andar. Seus olhos encontraram os meus por um segundo, um olhar que pedia ajuda, que dizia salve-se. Na manhã seguinte, ela foi encontrada morta no Rio Cauca. Overdose, disseram. Acidente, disseram outros. Comecei a juntar as peças. Os vídeos, as estrangeiras, os clientes especiais de La Casa Blanca. Não era apenas um bordel de luxo. Era o centro de uma operação de tráfico humano e produção de vídeos de violência real contra mulheres. Snuff filmes, como descobri anos depois. Filmes onde a morte não era simulada. Não podia falar com ninguém. A polícia estava comprada. Os jornalistas que investigavam os cartéis apareciam mortos. Minhas colegas estavam tão aterrorizadas quanto eu. Então, comecei a guardar provas. Pequenas coisas, nomes anotados em guardanapos, datas de festas, placas de carros. Escondia tudo numa caixa de sapatos enterrada no quintal da minha casa. Não sabia o que faria com aquilo, mas parecia importante ter algum registro, alguma prova de que essas mulheres existiram, de que suas mortes não foram acidentes. Foi uma das cozinheiras de La Casa Blanca quem me delatou. Ela me viu anotando algo, depois de uma festa particularmente brutal. 3 dias depois, fui chamada ao escritório de Dona Mercedes. Ela não disse nada, apenas me entregou um envelope. Dentro, fotos dos meus filhos brincando no pátio da escola. Uma ameaça que não precisava de palavras. Naquela noite, fui designada para uma festa especial. O que isso significava? Eu não voltaria. Enquanto me arrumava, escrevi uma carta rápida para minha mãe, explicando tudo, indicando onde encontrar minhas provas. Entreguei a um entregador de confiança, com instruções para entregar apenas se eu não voltasse em 2 dias. A festa era numa mansão que eu nunca tinha visto antes. Quando chegamos, percebi que era a única mulher de La Casa Blanca ali. As outras eram novas, estrangeiras. Depois, descobri que eram venezuelanas e panamenhas, trazidas especificamente para aquela noite. O cliente principal era um homem que todos chamavam de O Doctor. Um europeu de meia idade, com olhos frios como gelo. Ele me selecionou imediatamente. Esta tem experiência, disse ele para Dona Mercedes. Quero ela para o final. Passei horas servindo bebidas, sorrindo, fingindo que não entendia o que estava por vir. Observei enquanto as outras garotas eram levadas uma a uma para uma sala nos fundos. Algumas voltaram machucadas. 2 não voltaram. Quando chegou a minha vez, o Doctor já estava bêbado e impaciente. A sala tinha iluminação profissional, câmeras montadas em tripés, uma cama no centro. Havia manchas escuras no colchão, que preferi não identificar. Deite-se, ordenou ele. Obedeci, procurando freneticamente uma saída, uma arma, qualquer coisa. Foi quando ouvi os tiros. Lá fora, gritos, mais tiros. O Doctor sacou uma arma e gritou. Que merda é essa? Para um dos seguranças. O homem não teve tempo de responder. A porta explodiu e o tiroteio começou. Não era a polícia. Era um grupo rival. Um acerto de contas entre cartéis. Nada a ver comigo ou com as outras mulheres. Estávamos apenas no lugar errado. No caos que se seguiu, o Doctor virou a arma para mim. Nenhuma testemunha disse antes de atirar. Senti o impacto de 3 tiros. Ombro, abdômen, perna. Caí.
fingindo estar morta, enquanto o sangue se espalhava sobre meu corpo. O Doctor saiu correndo. O tiroteio continuou por minutos, que pareceram horas. Quando finalmente silenciou, reuni minhas últimas forças e me arrastei para fora. A mansão estava em chamas. Corpos por todo lado. Seguranças, traficantes. 2 das garotas não conseguiram sair. Consegui chegar até a estrada, onde um caminhoneiro me encontrou e, milagrosamente, decidiu me ajudar. Não me entregou de volta. Acordei dias depois no hospital de caridade em Cúcuta. Haviam entregue minhas provas à minha mãe, que agora sabia toda a verdade. Ela levou tudo a um promotor federal, um homem raro naquela época. Uma operação foi montada, mas quando as autoridades chegaram à Casa Blanca, encontraram apenas um prédio vazio e queimado. Dona Mercedes havia desaparecido. E o Doctor também. As provas que eu havia coletado eram circunstanciais demais para iniciar investigações. Algumas levaram a descobertas anos depois. Outras foram enterradas para sempre. Quanto a mim, depois que me recuperei o suficiente para andar, fui colocada em um programa informal de proteção. Recebi documentos novos, um novo nome. Minha mãe e meus filhos também foram enviados para fora. Não posso mencionar muito mais. Hoje, meus filhos cresceram sem saber toda a verdade sobre o país de origem deles, sobre como ganhávamos dinheiro antes. Minha mãe faleceu há 5 anos, levando para o túmulo o segredo que compartilhávamos. E eu vivi uma vida simples, anônima. Mas as memórias não me deixam. As faces daquelas garotas, seus olhares antes de desaparecerem para o 3º andar ou para apresentações especiais, me visitam em sonhos. Não sei se contar essa história mudará algo. Provavelmente não. Mas talvez ajude alguém a entender que, por trás de cada manchete sobre tráfico humano, por trás de cada estatística sobre mulheres desaparecidas, existem histórias reais. Existem mães que deixaram filhos em casa. Jovens que tinham sonhos antes de serem reduzidas a mercadorias. E existem sobreviventes como eu, carregando cicatrizes que ninguém pode ver, vivendo com nomes que não são nossos, contando os dias até que o medo finalmente nos deixe. O asfalto quente do centro de São Paulo guarda segredos que a maioria das pessoas prefere ignorar. Tenho 49 anos e uma história que raramente conto, até mesmo para as poucas pessoas que sabem como eu ganho a vida. Era 1997 quando tudo aconteceu. Um período em que a cidade vivia uma transformação frenética, e eu também. Formada em relações públicas por uma universidade respeitada, eu havia decidido seguir um caminho que surpreenderia meus antigos colegas de faculdade. Não entrei nessa vida por desespero ou falta de opções, como muitos podem imaginar. Pelo contrário, entrei por escolha, pela liberdade que me proporcionava, e sim, pelo dinheiro, claro. Nos anos 90, antes dos aplicativos e sites especializados, nosso trabalho dependia de contatos cuidadosamente cultivados. Eu atendia em um flat discreto na região dos Jardins, indicada apenas por referências confiáveis. Madame Elisa, uma francesa que administrava uma pequena rede de acompanhantes de alto padrão, era quem filtrava meus clientes, executivos, políticos, artistas. Todos dispostos a pagar valores significativos por discrição e refinamento. Você não está vendendo apenas sexo, querida, Elisa me dizia com seu sotaque carregado. Está vendendo uma experiência, uma fantasia de perfeição. E eu era boa nisso. Minha formação acadêmica me permitia conversar sobre diversos assuntos. Meu inglês fluente atraía clientes estrangeiros. E meu corpo, mantido com disciplina quase militar, completava o pacote que justificava meus honorários elevados. O apartamento onde atendia tinha sempre o mesmo ritual de preparação. Lençóis de algodão egípcio trocados diariamente, champanhe gelado, luz indireta, música ambiente cuidadosamente selecionada, o aroma de um perfume francês específico que usava apenas para trabalhar, impregnava discretamente o ambiente. Nunca usei drogas,
Raramente bebia além de uma taça para acompanhar o cliente. Controle era o meu mantra. Até aquela noite de junho, quando recebi a ligação de Elisa sobre um novo cliente. É uma recomendação especial do Dr. Mendes. Ela explicou, referindo-se a um cliente antigo e respeitado, um empresário do setor financeiro. Vai pagar o dobro da sua taxa normal, mas quer encontrá-la em outro local. Normalmente, eu recusaria. Minha regra número 1 era atender apenas no meu território. Mas o valor mencionado era tentador. E a referência parecia sólida. Ele enviará um motorista, continuou Elisa. Ora no endereço combinado, depois o retorno. Aceitei. O motorista, um homem de meia idade com uniforme formal, me buscou no horário combinado. O carro, uma Mercedes preta com vidros escurecidos, exalava luxo discreto. Não perguntei o destino, e ele não ofereceu a informação. Após quase 40 minutos de viagem, chegamos a uma mansão isolada em um condomínio de alto padrão nos arredores da cidade. O portão eletrônico se abriu silenciosamente, revelando um jardim impecavelmente cuidado e uma casa de arquitetura contemporânea, toda em linhas retas e vidro. O motorista me deixou na porta e partiu. Fui recebida por um homem que se apresentou apenas como R. Prefiro não mencionar seu nome completo, mesmo depois de tantos anos. Alto, cerca de 40 anos, roupas casuais, mas evidentemente caras. Seu aperto de mão foi firme, seus olhos, frios como água de inverno. A casa era impressionante. Obras de arte originais, móveis de design, uma vista panorâmica da cidade ao longe. Ele me ofereceu uma taça de vinho, que aceitei mais por protocolo do que por desejo. Conversamos sobre amenidades, viagens, arte, a economia do país. Ele era articulado, culto, aparentemente normal em todos os aspectos, exceto por uma coisa. Não havia calor em sua voz, nenhum. Depois de algum tempo, ele sugeriu que eu conhecesse o resto da casa. Me conduziu por cômodos luxuosos, todos impecavelmente arrumados, mas com uma estranha ausência de personalidade, como um cenário de filme, não um lar. No quarto principal, notei a primeira coisa verdadeiramente perturbadora. Uma coleção de fotografias emolduradas na parede, todas de mulheres, em poses semelhantes, todas com o mesmo olhar vazio. Minhas amigas especiais, ele comentou, notando meu interesse. Algo na maneira como ele disse isso fez meus instintos gritarem. Tentei manter a compostura, o sorriso profissional, enquanto calculava mentalmente a distância até a porta. Ele sugeriu que descêssemos para um lugar mais confortável, uma adega. Relutante, mas ainda tentando não demonstrar alarme, seguiu por uma escada que levava a um porão. O cheiro foi a primeira coisa que notei. Algo químico, como formol, misturado com um odor metálico que reconheci instintivamente como sangue. A adega era, na verdade, um espaço amplo, com paredes de concreto expostas e iluminação fluorescente impiedosa. Num canto, um grande freezer industrial zumbia suavemente. No outro, não consigo descrever com precisão o que vi, não com palavras que façam justiça ao terror. Eram corpos ou partes deles, preservados como troféus macabros. Alguns recentes, outros em diferentes estágios. Mulheres, todas mulheres. Congelei, literalmente. Meus músculos travaram em pânico absoluto. Você será a minha obra-prima. R disse, pela primeira vez sorrindo desde que o conheci. Sua voz estava agora animada, quase entusiasmada. Tenho estudado você há semanas. Sua pele é perfeita. Ele se aproximou com algo na mão, uma seringa. Tentei correr, mas meus saltos me traíram no piso de concreto. Caí. Ele foi metódico, quase gentil, ao me injetar o que quer que fosse aquilo. Lembro-me de pensar, enquanto a inconsciência me envolvia, que Elisa notaria meu desaparecimento, que alguém viria me procurar. Acordei amarrada a uma mesa de metal. Estava nua, e meu corpo todo doía com uma intensidade que sugeria que eu havia sido drogada por horas, talvez dias. Um policial jovem,
com olhos arregalados ao ver o porão, foi quem me encontrou primeiro. Enquanto me desamarra, explicou, em frases entrecortadas, o que havia acontecido. R havia sido parado em uma blitz rotineira na rodovia, indo em alta velocidade, aparentemente ansioso para voltar para casa. No porta-malas do carro, ferramentas ensanguentadas, cordas, produtos químicos. O suficiente para que os policiais o detivessem, com um mandado de emergência, revistassem sua propriedade. Descobri depois que não fui a única sobrevivente encontrada naquela casa. Havia outra mulher inconsciente, mas viva, trancada em um quarto no andar superior. Outras 11 não tiveram nossa sorte. 11 mulheres que ninguém havia procurado com empenho suficiente. Prostitutas de rua, em sua maioria, algumas imigrantes sem documentos. O tipo de pessoa que pode desaparecer sem causar alarde. Passei semanas no hospital, tratando os efeitos das drogas que ele havia me administrado, depois em terapia intensiva. A polícia foi gentil, mas clara. Meu testemunho seria crucial para condenar Rua Concordei em cooperar, mesmo sabendo que isso significaria expor minha profissão, minha vida cuidadosamente compartimentalizada. O que não esperava era descobrir quem realmente era R. Filho de uma das famílias mais poderosas do país, banqueiro, filantropo, doador de campanhas políticas. Um homem cuja fotografia aparecia em colunas sociais, ao lado de políticos e celebridades. Um monstro escondido à vista de todos. O processo judicial foi uma farsa. Advogados caríssimos, laudos psiquiátricos comprados, juízes amigos da família. Menos de uma semana após sua prisão, R foi liberado para tratamento em uma clínica privada no exterior. Nunca mais se ouviu falar dele oficialmente, mas há rumores de que ele vive confortavelmente em algum país sem extradição. As vítimas, as mortas e as sobreviventes, receberam indenizações em troca de silêncio. Aceitei o dinheiro, não por ganância, mas por sobrevivência. Usei parte dele para mudar de aparência, para criar uma nova identidade. O resto, investi em uma vida em território desconhecido. Continuei. Não depois disso, à custa de muito. Parcialmente porque era o que eu sabia fazer bem, o que me garantia a independência financeira, mas principalmente porque desistir seria permitir que ele vencesse, que me definisse pelo trauma. Voltei ao trabalho meses depois, mas com novas regras inflexíveis. Nunca mais saí do meu território. Contratei um segurança que fica no apartamento ao lado. Hoje, ainda trabalho, não na linha de frente. Tenho quase 50 anos, mas gerencio minha própria rede de acompanhantes de luxo. Ensino a elas tudo o que aprendi. Como se proteger, como reconhecer sinais de perigo, como confiar nos instintos. Sobretudo, ensino que, em nosso trabalho, a aparência de poder, beleza, juventude, status, frequentemente mascara uma vulnerabilidade fundamental, que somos vistas por muitos como descartáveis, como menos humanas. São Paulo mudou desde 1997. Aplicativos, redes sociais, a internet transformaram a indústria do sexo, tornando-a simultaneamente mais acessível e mais anônima. Mas algumas coisas permanecem iguais. A desigualdade que permite que algumas vidas sejam valorizadas mais que outras, a hipocrisia que condena publicamente o que consome privadamente, o sistema judicial que protege os poderosos. Nunca contei essa história completa antes, não por vergonha da minha profissão, mas pelo medo muito real de retaliação. R ainda está vivo, sua família ainda é poderosa, mas sinto que é importante que as pessoas saibam: monstros existem, não em becos escuros ou florestas isoladas, mas em mansões com segurança privada, em carros de luxo, em jantares beneficentes. E suas vítimas não são escolhidas por acaso, mas precisamente porque a sociedade já decidiu que são descartáveis.